Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. A gente está retomando hoje, na verdade, aquele momento, né, ainda das perseguições, né, da tentativa, né, de hegemonia por parte do poder eclesiástico numa Europa unificada. E o vídeo hoje também vai continuar tratando da Idade Média, mas falaremos ao longo do nosso encontro, da nossa live, de alguns baluartes, né, de luz que trouxeram claridades para essa Idade Média, para esse momento das sombras, né? Mas o vídeo ele é denso, como o próprio momento é denso, como o capítulo também foi denso, né? E a gente fala já já sobre alguns aspectos. Então, vamos ao vídeo de hoje. Na nossa live passada, nós estávamos atravessando um momento específico da história do cristianismo. Por quê? Porque a última live iniciava no ano 600
e atravessava 200 anos e nos entregava, no final da janela do capítulo, o Natal do ano 800, que é quando a gente tem a coroação de Carlos Magno, que vai ser uma tentativa de resgate da mensagem cristã. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um momento que é marcado na live anterior, que é uma tentativa de restauração do cristianismo como Muhammad. Então, ali, nós temos o islamismo como uma estratégia de erguimento, de reerguimento da mensagem cristã. E vamos ter, com Carlos Magno, 200 anos depois, uma nova tentativa. A história desse capítulo é a sequência das tentativas de restauração, observando o cenário sombrio que vai acontecer, porque no capítulo de hoje, a gente vai ver a sequência das tentativas de restauração, ou seja, quem serão os novos mártires, e, paralelo à tentativa dos mártires que chegam, nós vamos encontrar um outro fenômeno que é o que de fato acontece na história, porque uma coisa é a movimentação espiritual da tentativa de levantar pessoas que venham a se apresentar como sendo possibilidades de restauração. E outra é o seguinte, tudo bem, esse é o plano, mas o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática não coincidiu com as expectativas que o mundo espiritual fez. A gente admira muito, né, o texto de Emmanuel, essa obra monumental que é A Caminho da Luz. Só que, assim, a gente como jornalista, né, que a gente pratica essa coisa do lidar com o texto, eu fico impressionada com a capacidade que Emmanuel tem de ir no cerne da questão e resumir todo um período histórico com uma frase. Né? Então, talvez, poder de síntese dele é algo magnífico. E no início aí do capítulo, até sublinhando tudo isso que o Elahá acabou de falar, né, da questão do combate às heresias, que vai ser algo muito falado no texto de hoje, Emmanuel diz assim, resumindo, né, o capítulo: a Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador, e aí a gente está falando de Jesus, era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Então, assim, depois que a gente lê esse capítulo e depois que a gente faz talvez uma revista, né, na nossa própria trajetória espiritual, eu preciso atestar aqui que o que eu mais quero na vida é ser herege. Eu quero praticar muitas heresias. Né? E já, se a gente tiver oportunidade, a gente vai falar dos cátaros também. Sim, nós vamos já conversar sobre tudo isso, porque hoje a nossa ênfase nessa janela de tempo de hoje é a janela dos mártires, né, de grandes mártires que o cristianismo tem. John Hus é um pouquinho depois de hoje. Ele é um pouquinho depois de hoje, porque nós vamos ficar até 1200 e pouco, não vai chegar a John Hus, que é 1400, ele é de um outro período um pouquinho mais à frente. Não vamos chegar nele hoje. Quando nós formos falar dele, acredito que a gente já, na próxima quinzena, já é John Hus. Vou ver se eu tenho mais fotos do túmulo de John Hus para mostrar, para vocês verem como é que é. Mas eu queria comentar um pouco sobre isso que a gente viu, no seguinte sentido, só para a gente fazer a conexão com o início das discussões de hoje. No nossa última live, a gente falava sobre uma tentativa que foi de Muhammad, e 200 anos depois, uma outra tentativa que é Carlos Magno. Então, você vê que você tem tentativas de restauro.
E é muito curioso isso, porque o período em que Carlos Magno vai comandar o Sacro Império Franco-Germânico, ou seja, que ele vai comandar essa fração ocidental, que já não é mais Império Romano, porque ele já tinha sido destruído, mas ele unifica pelo menos parte do Império Ocidental, e aí havia, só para poder a gente relembrar, havia um império só, era só um império, um só. Depois esse império rasgou em dois. Vou pegar uma folha de papel. Uma folha aqui para eu poder mostrar. Uma só. Este aqui é o Império Romano. Aí o Império Romano, quando acontece a ocupação por Odoacro, ele... Meu Deus, rasguei errado. Ele rasga em dois. Fica o Império Romano. O Império Romano é rasgado em dois. E somente fica o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente se acabou. Se destruiu. Ele foi todo destruído. Só ficou este. Quando é no ano 800, esse aqui, que era o Império Romano do Ocidente, né, que foi todo destruído, uma parte dele foi reconstruída pela mão de o meu querido Carlos Magno. E esse pedaço, que não deu para ficar, ele passou para a mão dos bizantinos, passou para a mão daqueles que estavam comandando. E aqui que eu quero falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: na hora em que nós temos esse momento de restauro com o Sacro Império Franco-Germânico, com o nosso querido Carlos Magno, quem tomava conta de Jerusalém na época eram os árabes. Jerusalém estava na mão do império, que era o Império Bizantino. Já estava na mão dos árabes. Mas não havia cruzada, gente. Isso aqui é interessante ver. A nossa mediocridade não chegava a tanto. Porque é muito comum a gente pensar assim: por que foram as cruzadas? Porque os árabes tomaram Jerusalém. Não, os árabes tomaram Jerusalém muito tempo antes. Quando os árabes começaram a expansão do Império Árabe, Jerusalém já foi tomada logo de princípio. Só que a diplomacia, ela acontecia nesse período. Então, nós tínhamos Carlos Magno aqui, que negociava com o califa para permitir que os cristãos passassem. Então, havia uma rota de visitação de cristãos até a Palestina sem nenhum problema. Carlos Magno era amigo pessoal do califa chamado Harun al-Rashid. Quem não conhece, Harun al-Rashid foi o mais inteligente, o mais sábio de todos os califas árabes que já passaram. O que Harun al-Rashid fazia? Ele teve a ideia de criar Beit al-Hikma, foi ele que criou. Então, foi nesse período do império do nosso querido Carlos Magno que a gente vai ter a oportunidade de ver a negociação entre o Império Cristão com o Império Muçulmano na boa. Carlos Magno mandava presentes sistemáticos para o imperador daquela região, e ele mandava presente de volta. E aí tem o seguinte, muito curioso isso na história, é que Carlos Magno mandava presentes para o mundo árabe. O que ele mandava? Perfumes, tecidos, cavalos, cachorros de raça. Estão percebendo que são coisas simples? É tecido, perfume, cachorro, cavalo, eram essas coisas. E o califa devolvia para Carlos Magno somente engenhos incríveis. Ele só mandava coisa muito inteligente. Ele mandou uma vez para Carlos Magno um relógio que se perdeu.
Esse relógio ele não existe, ele só está relatado na história. Ele era uma clepsidra, um relógio de água. Ele era um relógio de água que o relógio enchia. Quando chegava a uma certa altura, que batia 1 hora, a água enchia um caninho, o cano saía da clepsidra, pesava e derrubava uma peça, e um cavaleiro saía de dentro do relógio e marcava a hora. Aí o cavaleiro voltava. Quando ele subia para 2 horas, enchia mais em cima, batia mais no outro canto, outro cavaleiro saía e marcava 2 horas. Era um relógio de água com a saída de cavaleiros montados em cavalos que saíam, cada um numa certa hora, né? 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, para que você soubesse que horas era. Porque o comum era você olhar quanto de água tinha, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Não precisa fazer conta. Eu vejo os cavalos de metal que saíam de dentro do engenhoca e se apresentavam. Então, ele era um cara incrível, construiu esse ambiente maravilhoso, chamado Beit al-Hikma, que foi aonde surgiu, na verdade, muitos dos conhecimentos que nós temos hoje. Até a gente já comentou isso outras vezes, mas Beit al-Hikma é o momento mais esplendoroso do Islã, quando muitos conhecimentos são oferecidos à humanidade. Então, o texto nos deixa, no último capítulo, no ano 800. Ele vai começar agora, no ano 1000. Ele inicia as discussões já no século X, quando a gente já vai ter uma presença muito mais efetiva de um estabelecimento muito claro do papado como um poder político. Durante um certo tempo, o papado ficou sob a regência do Império Romano do Oriente. Ele conseguiu se desconectar, disse, não, eu não quero ficar debaixo da sua asa, eu quero ter a minha liberdade. E é ali, nesse período, em que ele se torna uma figura independente. Quando o papado se torna independente, ocorre uma degradação muito grande. O que vai acontecer? Na hora que o papado se estabelece, que se constrói essa realidade, ocorre uma degradação da qualidade do sentido do cristianismo. O que estava ruim ficou pior. O que estava ruim ficou pior. Por quê? Porque forças contrárias começam a se apresentar dentro da estrutura religiosa. E assim, eu estou falando isso, mas de forma alguma, ninguém pensa que a gente está aqui para falar mal da Igreja Católica. De jeito nenhum. Não ganhamos nada com isso. Muito pelo contrário. Nós falamos isso para que a gente entenda como que o cristianismo se organizou, como que as coisas aconteceram, e até porque somos nós mesmos que participamos dessa história no passado e que fizemos parte de todos esses dramas. E agora a gente está contando a história que faz parte da nossa história pessoal. Então, quando nós nos remetemos à era medieval, aos equívocos religiosos, somos nós. E que hoje estamos aqui exatamente porque foram esses equívocos que nos impulsionaram hoje a procurar uma forma de resolver os conflitos religiosos que a gente tinha. Eu não posso asseverar com absoluta certeza, para não dizer que todos, mas uma boa parte de nós que estamos aqui éramos interessados por religião desde criança. Gostava de igreja, gostava de missa, gostava das coisas religiosas, tinha interesse além daquilo que a família oferecia. O que era isso? Há um clamor dentro de nós. Por isso que hoje estamos aqui nessa relação com a doutrina espírita, com esse interesse pelo Evangelho. Então, na hora que o papado se estabelece, uma força aparece lá dentro, que é uma força que tenta aumentar a degradação dos costumes no sentido do cristianismo. E avança um fenômeno muito ruim dentro da história, chamado sinomia, que é a venda das coisas sagradas.
é um período assim de grande ênfase para essa venda. Então, de um lado, a gente tem como se fossem duas forças diferentes. Nós temos uma força trabalhando a venda dos objetos, essa questão da venda das indulgências, da venda do prego da cruz, da venda do pedacinho da madeira da cruz de Jesus. Tinha gente que andava com um cordão com um pedacinho da cruz, só que foram florestas devastadas para representar o pedacinho da cruz. Então, pedacinho do manto, meu Deus, quantos quilômetros de pano. Então, muitas coisas a gente fez, nós fizemos, são os nossos equívocos. E quando a gente fala disso, nós não estamos falando da igreja de hoje, nós estamos falando de coisas que aconteceram no passado e que, evidentemente, a gente não tem mais. Então, esse fenômeno, a Alessandra está até colocando aqui, a simonia, que é esse processo de venda de tudo. Venda de tudo, vendia-se tudo. Todos os objetos e os lugares no céu, a venda de todas as coisas eram vendidas, relíquias, tudo. Então, há esse movimento. E no contraponto, cresce, exatamente pelo fato dessa degradação, a necessidade do isolamento dos homens. Então, é um fenômeno paralelo. Ao mesmo tempo que tinha uma fração que vendia, houve uma fração da igreja que se enclausurou. Aí a gente vai entender por que surgiu a clausura. Surgiu a clausura porque dentro do próprio ambiente religioso, os homens olhavam e diziam: não tem condição de conviver com isso. Não dá para conviver. E aí existiu um personagem bastante antigo, que ele não é dessa época, ele é bem anterior, ele é mais ou menos lá pelo ano 500, que é Benedito. E ele vai criar a ordem dos beneditinos. Ele, na verdade, não é o criador da ordem, porque ele é 500 anos antes, mas ele deixou escrito como deveria ser a clausura, quais eram essas regras. Até hoje elas são obedecidas, as regras estabelecidas pela ordem beneditina. Que você tem que ter esse tipo de disciplina, que você não pode ter contato com o mundo exterior, o voto de pobreza, o voto de obediência, o voto de castidade. E ainda tem um quarto voto, que eu não sei o nome dele, mas é o voto que você não muda de clausura. Eu não posso dizer assim, eu não estou satisfeito aqui, não. Está ruim para mim, eu quero ir para outro canto. Não vai. Você tem que conviver com as pessoas, mesmo que você não goste, faz parte da penitência. Então, é bem difícil você conseguir migrar de um ambiente para o outro. É entendido que faz parte da renúncia você não querer mudar de clausura. Então, assim, 2 movimentos surgiram. O da clausura para tentar salvar os homens e a venda dos objetos na tentativa de certa maneira, oferecer a nós essa percepção, né, de que nós somos assim tão difíceis de conviver. Essas facilidades, né? Ela, Raí, é curioso porque a gente sempre vai sublinhar isso, a gente sempre fala isso, né? Que a estratégia espiritual está nos bastidores, organizando e tentando impulsionar a evolução das sociedades. E justamente quando a Idade Média nos entrega, né, essa atmosfera de descaminho, a gente vai ter no bojo dessa mesma sociedade figuras ímpares, né, com uma estatura moral, já espiritual, bastante calibrada, inseridas dentro desse seio eclesiástico para refrear um pouco, né, na tentativa de dar novos rumos a isso que se consolidava enquanto Idade das Sombras. E Emmanuel cita, né, alguns nomes, ele fala da ordem dos beneditinos. Os beneditinos funcionavam, né, dentro, né, alguns monges beneditinos sinceramente agasalhavam a fé e a verticalização dos pensamentos nessa tentativa de aproximação
com o cristianismo primeiro, e também funcionavam não só como bastiões dessa ética, dessa religiosidade, como também eram núcleos de saber. Eu nunca mais me esqueço das aulas de genética e de biologia na escola, quando a gente fala de Mendel, né? Que surge ali no bojo desse cenário, né, de mosteiro, desenvolvendo a questão da genética, né? Então, eram verdadeiros núcleos de saber funcionando ali na Idade Média, onde esse conhecimento também ficava muito abafado dentro do afã dos interesses materialistas. E Emmanuel cita Gregório Sétimo. Hildebrando, que justamente vai tentar, na sua gestão, né, como poder eclesiástico, refrear essa questão, né, da venda dos objetos sagrados, da simonia, e também combater, né, e tentar lutar por um restabelecimento da autoridade da Igreja, mas diante de uma autoridade moral, não uma autoridade comprada em conluio com a realeza. Então, a gente vai perceber que realmente dentro do seio tem figuras ali interessadas no bom caminho, né? Então, vamos lá, Denise, bota aí. Você tem Muhammad, você tem Carlos Magno e agora você bota na lista o Gregório VII, tá? Todos são tentativas de restauro. Então, nesse período aí do surgimento da clausura, ela surge exatamente pela sensação de que do lado de fora estava muito ruim, que até o ambiente eclesiástico estava contaminado. E aí a Cris lembrou bem que os beneditinos, eles têm uma frase, né, em latim, que é ora e trabalha. Então, eles acordam muito cedinho, eles acordam 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, e vão fazer as suas orações. Depois eles vão trabalhar no campo, eles que fazem. São eles que cultuam o canto gregoriano. O canto gregoriano é dos beneditinos, são eles que fazem. Assim como também eles faziam as cópias dos textos. Então, os beneditinos foram muito importantes dentro da estrutura. E algumas obras históricas apontam que, quando a igreja começou a ideia de criar ordens, a primeira ordem que surge é a ordem dos beneditinos. Não que o Benedicto, que na verdade era Bento, né? É Benedicto, mas ele era Benedicto em latim, mas ele na verdade era São Bento. Não que São Bento fosse, na verdade, uma pessoa interessada em criar uma ordem, porque na época que ele viveu, ele propôs, poxa, a gente podia viver assim. Aí eles, naquele período da Idade Média, o que fazem eles? Eles se organizam para que alguns fiquem na condição de diocesano, que é o que tem a igreja, é o padre. O diocesano é o que tem a missa, que toma conta da paróquia. E aí eles criaram um segundo formato, que era o formato da Ordem de São Bento, onde eles viveriam isolados, e nesse isolamento que eles viveriam, produziriam esse conhecimento, estariam, digamos assim, protegidos da maldade do mundo, gerando conhecimento, gerando orações, cantos gregorianos. E nessa proposta, Gregório VII se apresenta aí como uma grande liderança desse período, tentando impedir com que o processo de avanço da perturbação dentro do ambiente da igreja acontecesse. Mas ele era só uma voz, né, Cris? Ele não era alguém, digamos assim, que tinha um conjunto grande de pessoas para acompanhá-lo. E aí acaba acontecendo que, mesmo ele tendo interesse de que isso se desse, ele vai passar. E aí as coisas não vão ficar lá muito boas, né? E quando a gente fala da questão da religiosidade, a gente precisa entender que dentro da estrutura feudal, né, a gente está falando de uma religiosidade direcionada para as, não gosto dessa palavra, mas as castas superiores, as camadas superiores daquela sociedade.
Então, era a realeza, a nobreza, todo o conhecimento era distribuído em latim, não havia a questão da impressão, né? Então, o conhecimento era oral e repassado, né? Muito poucas pessoas, pouquíssimas pessoas tinham ao conhecimento por escrito, né? O homem comum, né? A mulher, o homem trabalhador da sociedade, né? Sem título de nobreza, sem título eclesiástico, ficava afastado dessa questão religiosa. E aí vai surgir uma outra figura, né? A gente vai sublinhando aí pessoas, espíritos calibrados, né? Para imprimirem essa evolução. Vai surgir Pedro Devaux, né? Um francês original aí da cidade de Lyon, originário da cidade de Lyon, que vai trazer, né, essa estratégia de popularizar o conhecimento e dar acesso à religião para o povo. Né? Exato. Esse que Emmanuel chama no capítulo como Pedro Devaux, eu conheço como Pierre Devaux. Sim. Porque se ele era francês, ele não é Pedro, ele é Pierre, né? Pedro Pierre. Ele é Pierre Devaux. Então, Pierre Devaux, ele é um homem com certa posse, um homem que tem dinheiro, e que ele tira da cartola essa. Isso. Ele tira da cartola, ele diz assim, não, mas Jesus ensinava que a gente tem que ser bom para as pessoas, nós tínhamos que cuidar dos outros. Então, ele arregimenta um grupo de pessoas para fazer caridade em Paris. Eles andavam debaixo das pontes, eles levavam pão, eles falavam de Jesus para as pessoas. E aí o Pierre Devaux começou a perceber que ele não tinha muita condição de falar se ele não tivesse o texto. Ele precisava do texto para fazer. E aí ele faz uma coisa que mais tarde Lutero faria. Ele traduz o texto. Ele pega só o evangelho, ele não pega tudo, ele pega só o evangelho e tira do latim, coloca para o francês antigo, e ele usa esse texto para ensinar para as pessoas o que era. Então, ele é mais uma tentativa, isso é lá pelo século XII. Então, cadê a Denise pela nota? Anota aí, Denise, Pierre Devaux, mais uma tentativa de restauro. Para quem se perdeu, já passaram 4 personagens aqui. Exatamente. Passou Muhammad, passou Carlos Magno, passou Gregório VII e passou agora Pierre Devaux. Então, só que esses homens, eles são pessoas isoladas. A figura de Muhammad veio para ensinar. E ele tinha um sobrinho chamado Ali, que é um cara incrível. Ali depois escreveria um livro que a tradução para o português é O Suprassumo da Sabedoria. O título do livro dele. É estudado nas universidades árabes. Mesmo as leigas, elas estudam os textos de Ali, porque são de uma profundidade muito grande. E os textos de Ali são muito parecidos com o cristianismo. A gente encontra mais pensamentos de Jesus, ou pelo menos parecido, nos textos de Ali do que do profeta. Ali dizia assim, Senhor, que eu não pense que a minha força vem da minha capacidade de destruir os meus inimigos, mas ensina-me a aceitar que a minha força vem da capacidade de perdoá-los. Faz com que eu descubra com que o amor é muito mais poderoso do que o ódio. Então, os textos de Ali são todos voltados para uma ressignificação do sentido da força, do poder, em que ele coloca que o amor tem mais poder do que outra coisa. Então, ele vai sempre comparando no texto as outras coisas e o amor, apresentando sempre o perdão, a renúncia, o desapego dos bens terrenos, como sempre muito mais valoroso do que
os interesses materiais. Esse é Ali, sobrinho do profeta e, ao mesmo tempo, genro, porque Muhammad teve 7 filhos. Dos 7 filhos, 6 morreram antes dele. Só uma ficou viva, que é Fátima, que casou com Ali. Então, ele era sobrinho e genro do profeta. Então, essa é a primeira tentativa de restauração do cristianismo. Ano 600. Ano 800, nova, com Carlos Magno. Depois, você vai ter, perto do ano 1000, a figura de Gregório VII, como Papa. Veja que vai mudando a posição onde essas pessoas encarnam. Tenta aqui, agora vamos colocar um Papa. E ele tenta, só que ele era muito perseguido. Gregório VII era muito perseguido. Ele consegue algum êxito, mas ele passa, porque ele é um homem só. E quando vem Pierre Devaux, vai acontecer a mesma coisa, porque Pierre Devaux é um homem sozinho. Ele tem um grupo de seguidores, mas ele não é alguém que a gente possa dizer, nossa, ele formou um exército de seguidores. Não. Ele, na verdade, tem uma ideia de forma muito, muito simples e acaba criando, em cima dessa ideia, o surgimento de um grupo de pessoas que pensava como ele, não é? Inclusive, Elahá, esse grupo de pessoas, esses seguidores, intitula-se, a história, né, intitula de Valdenses, vem de Devaux, né, os Valdenses, que vão inspirar, e aí a gente vai falar um pouquinho deles agora, também franceses. Os valdenses se localizavam ali mais próximo da cidade de Lyon, que hoje é Lyon, região, né, de Lyon. Sim. E os valdenses, em essência ideológica, também considerados hereges, vão influenciar uma das maiores movimentações, um dos maiores grupos, maiores no sentido assim de impacto da ideia, né? Que viveram ali na região do Languedoc francês, que Hermínio Miranda trata lindamente no livro Os Cátaros, e esse grupo vai se intitular Os Cátaros, então seria um movimento do catarismo, né? E essa comunidade foi uma comunidade intitulada, uma comunidade herética medieval, mas que, no seio dessa sociedade, desse grupo rural, dessa comunidade, dessas aldeias, procurava-se a revivescência do cristianismo, em essência. O código de conduta moral do Cristo, né? O respeito, a busca pela espiritualidade. Então, dentro dessa comunidade, existiam aqueles que optavam pela vida religiosa e eram chamados, né, dos parfaits, dos perfeitos, né? Eles não se auto-intitulavam perfeitos, mas estavam em busca dessa perfeição, e existiam aqueles que eram os que tinham a crença, né, os que acreditavam e que compartilhavam dos mesmos valores. E eu preciso falar dos cátaros, porque nesse momento dessa penumbra, dessa sombra histórica que foi a Idade Medieval, a gente vai encontrar nos cátaros e no movimento do catarismo, né, justamente essa busca dessa essência do cristianismo em tentativa de revivescência. E eles foram, meus amigos, dizimados. Pela Inquisição, e aí a gente já está falando em 200 e pouco, dizimados. Eles vão ser dizimados, mas eu queria só comentar sobre o surgimento deles. É porque Pierre Devaux, ele é conhecido também como Pierre de Valdo. E como ele é Valdo, ele vira Valdo e vira os valdenses. Então, em cima do pensamento de Pierre Devaux, inspirado nas ideias deles, é que eles se formam, porque cátaros significam os puros, os limpos. Os limpos. Né? Os limpos, aqueles que estavam querendo um cristianismo despido daquelas questões. Então, Pierre Devaux aparece,
começa a fazer aquele trabalho, faz a tradução da obra, e aí ele sozinho não consegue muita coisa. Mas na medida em que pessoas vão se aproximando da ideia, essas pessoas vão naturalmente criando esse movimento, criando essa nova forma de trabalhar, não é? Então, os cátaros eram reencarnacionistas, os cátaros eram vegetarianos, era encorajado o celibato dentro deles. Então, eles tinham algumas formas de funcionar bastante interessantes para o período medieval. Por isso que eles vão ser considerados hereges, e vai haver perseguição às suas ideias, não? E dentro da sua estrutura organizacional, digamos assim, os cátaros tinham tudo, tinham todos os atributos para incomodar, né? a igreja desvirtuada. Então, eles não se relacionavam no esquema de hierarquia, por exemplo. Acreditavam na reencarnação, né? Acreditavam no potencial da filiação divina. Então, o indivíduo ele tinha total competência de se colocar em comunhão com o Criador. Não precisava ali criar um pedágio eclesiástico para que alguém pudesse falar em nome dele com Deus. Então, realmente eram ideias extremamente ameaçadoras para a igreja, né? Quando a gente estuda os cátaros, e eu adoro, né, me mergulhar nessa filosofia, porque é uma filosofia, meus irmãos, que a gente vai entender que já eclodia na Idade Média uma sementeira do que a gente viria a colher no futuro, na segunda metade do século XIX, com a invasão dos espíritos, né, a codificação espírita. Então, a gente vai ver no catarismo um primeiro grande movimento de evangelismo para a humanidade. Veio a segunda revelação, Jesus, né, nos entregou a Boa Nova, e em plena Idade Média a gente vê uma corrente muito forte tentando revivecer esse ideal cristão de ser essa corrente de evangelização do mundo, né? E eles foram sufocados. Ela já tem uma cena, né, do livro narrado por Hermínio, que agora eu não vou saber e não vou me lembrar o nome. Os cátaros. Os cátaros. Os cátaros, esse livro aqui, olha, Os Cátaros e a Heresia Católica. Só o título já é ótimo, né? Porque hereges foram os católicos apostólicos romanos daquela época medieval. Daquela época. E aí tem uma cena que Hermínio nos descreve, baseado em documentos, né, e muitos estudiosos e pesquisadores que se debruçam sobre a história dos cátaros e que encontram muitas dificuldades, porque todas as lideranças foram dizimadas. Então, os testemunhos, né, nos tribunais da Inquisição são documentos muito dúbios, porque a gente não tem a liderança falando, né? Quer dizer, você estava ali falando sobre coerção, então você não vai falar toda a verdade ou não vai detalhar tudo sobre aquela organização, sobre aquele grupo. Mas um dos aponta para uma invasão a uma das cidades ali da região do Languedoc, e todos buscaram abrigos, cátaros e comunidade em geral buscaram abrigo aonde? Na igreja. E a autoridade eclesiástica daquela localidade, que já vai me voltar aqui o nome da cidade, Béziers, acho que foi em Béziers, a autoridade eclesiástica manda trancar todo mundo na igreja e colocar fogo. Queimem todos. E aí, um dos soldados que estavam seguindo ali a ordem, né, da autoridade falou assim: puxa, mas está todo mundo misturado dentro da igreja. Aí a autoridade falou assim: tanto importa, Deus vai saber escolher. Imagina isso. Então, mata todo mundo junto.
junto e misturado, mata todo mundo, faz uma verdadeira fogueira humana e queimaram tudo. Morreram todos. É interessante a gente observar, Cris, que nesse período de profunda dor, de profunda dificuldade, nós temos olha, a Jussara está colocando que esse foi Montfort. Isso, foi em Béziers e foi o Montfort que deu a ordem, isso aí. Isso. Havia vários movimentos paralelos acontecendo em função das pressões. Então, muitas ideias que germinavam desde séculos anteriores, mas a boca pequena, elas vão ganhando vulto e elas vão se trançando com outras ideologias. Então, o pensamento de Pierre Devaux e os seus seguidores cruzam com o pensamento dos cátaros e vai dando cada vez mais força. Uma coisa vai trançando na outra. E eles vão se encontrando e eles vão se entrelaçando. E são movimentos quase que contemporâneos, porque os cátaros são um pouquinho anteriores, aí eles encontram o pensamento de Pierre Devaux, e aí aquelas coisas se misturam, e daqui a pouco indivíduos que eram de um movimento estão no outro, e aí havia necessidade de combater todas essas várias correntes que existiam, que eram pequenininhas, porque não eram tantas as pessoas naquele período que conseguiam ter esse tipo de raciocínio, de construir esses pensamentos complexos e coragem para afrontar o poder religioso. Então, eram movimentos minoritários que às vezes se encontravam e se misturavam nesse grande processo de desenvolvimento. E nós temos aí, nesse período, não é, o surgimento de uma percepção de que as coisas estavam saindo do controle. Estavam aparecendo muitas heresias, estavam aparecendo muitas doutrinas perturbadoras, muitas iniciativas isoladas. Olha, ali tem um grupo herege, ali tem outro grupo herege. E as ações, elas eram ações que corriam muito por conta do clérigo local, que dizia, olha, aqui a gente vai ter que reprimir. Olha, e a igreja começa a perceber uma presença muito grande de muitos questionadores, de muitos que estavam se posicionando contra. E é nesse momento em que a igreja percebe que ela está sendo ameaçada por várias áreas, porque havia filósofos, havia cientistas, havia religiosos, os próprios abades se voltavam contra o pensamento da igreja, eles começavam a estudar e começavam a se questionar. Se eu não me engano, o Pierre Devaux, que era rico, tornou-se por um tempo religioso e depois saiu. Se não me engano, ele tem uma passagem por dentro do clero. Eles tomam uma decisão absurdamente impressionante. Talvez, Cris, a pior decisão que nós tomamos durante toda a história do cristianismo. A pior decisão. Nós já tínhamos tomado muitas decisões ruins, mas essa vai se apresentar como sendo realmente uma decisão muito amarga. Não é verdade? Deixa eu só pegar aqui a minha anotação, mas o fatídico ano, né, de 1231. 1231. Esse ano é o ano onde se institui oficialmente o Tribunal da Inquisição. Então, não existia antes. Não existia antes. E essa tentativa de controle revestida de legalidade surge e é instituída no ano de 1231. Ou seja, o atestado, né? A perseguição oficial à heresia, né? A perseguição oficial às ameaças, a perseguição oficial a todos aqueles que contrariavam os interesses materialistas e mundanos daqueles que se utilizavam da igreja e de um corpo de doutrina para uso
usufruir individualmente, né, as benesses de uma pseudo-vida reta e de caminho. 1, 2, 3. E eu quero observar só uma coisa. Vamos analisar, assim, eu não estou querendo justificar, mas estou querendo entender pela cabeça de quem viveu aquele período. Nesse período, muitas heresias aconteciam. Muitas coisas estavam acontecendo. E, paralela às heresias, uma força se implantava para querer dominar o pensamento daquela região, que era o islamismo. Na janela de tempo em que surge a Inquisição, é o período em que estão acontecendo as cruzadas. As cruzadas começam no século anterior. Elas começam mais especificamente no ano de 1095. É quando a primeira cruzada acontece. É quando o cristianismo decide confrontar com os árabes. É quando ele decide confrontar. A partir daí, nós não iríamos mais ter paz por quase 200 anos. A humanidade iria ficar quase 200 anos em 9 cruzadas diferentes, guerreando para tomar sem trégua a cidade de Jerusalém. A discussão das cruzadas era só a posse de Jerusalém. Só. Então, a briga vai acontecer aí. A discussão vai acontecer aí. E a igreja, assim, gente, como se já não bastasse os cristãos que estão aqui dentro querendo se voltar contra nós, ainda tem um pessoal do lado de fora que também questiona o nosso poder. Então, o animal acuado, o medo da perda de poder interno e externo, por conta das heresias, por conta dos questionamentos científicos, é só ver quem a igreja perseguiu. Se você pensar assim, quem ela perseguiu? Era quem ameaçava. Então, é a filosofia, porque questionava, é a ciência, porque derrubava as suas ideias, as heresias daqueles que pensavam na desobediência, e os árabes. Então, os muçulmanos, mais especificamente, os muçulmanos confrontados com todos esses outros foram o grande objeto da Inquisição. E de quebra os judeus, né? Os judeus também foram muito perseguidos. Muito perseguidos, e assim, a gente vai em cima do atestado, isso quem diz é Emmanuel. A Inquisição é obra direta do papado. A gente não consegue dissociar Inquisição de papado, né? A gente não está falando de Inquisição e religião, Inquisição, Igreja Católica, não. É Inquisição e papado revestido desses interesses escusos. E eu acho muito importante a gente estar falando isso, revivendo essa história, mas é importante a gente traçar relação com o que a gente vive hoje. Porque isso só valeu a pena, e vale a pena a gente se debruçar sobre a história para a gente aprender com ela. E quando a gente fala de Inquisição, vem a reboque várias palavras-chave juntas, né? Inquisição tem a ver com intolerância. Inquisição tem a ver com extremismo. Inquisição tem a ver com não dar o direito ao outro de pensar diferente de mim. Inquisição tem a ver com o uso da força em nome da fé. Então, a gente não pode, meus amigos, quando a gente estuda história, e talvez essa seja a motivação maior da gente estar juntos hoje aqui, refletindo sobre a história, reproduzirmos os mesmos erros. É necessário, da nossa parte, um posicionamento individual nas nossas raias de influência para que a gente não reproduza igual. Não reproduza igual na sociedade, não reproduza igual dentro da casa espírita, não reproduza igual dentro do movimento espírita. De novo, pegando o exemplo dos cátaros. Na sociedade, eles eram uma comunidade lá no interior da França, quase lá com a fronteira, né, com a Espanha, nos Pirineus, ali próximo. Não estavam em nenhum grande centro urbano capaz de eclodir grandes ideias para o mundo. Não, eles estavam lá no interior. Eles queriam viver em paz, exercitar a sua fé,
exercitar as suas crenças, viver de acordo com as filosofias, sem incomodar ninguém. Mas essa essência em ideal, fluindo para o ideal cristão, incomodava a igreja. Então, assim, que a gente não tente obstar pensamentos diferenciados dos nossos na nossa movimentação social. É preciso que haja respeito para que depois, em um segundo momento, possa se alcançar liberdade. Então, eu diria... precisa aprender com essa história, né, Elahá? No seguinte sentido, né, Cris? Todas as vezes que eu me posiciono assim, esse pessoal tem que matar. Não tem esse raciocínio? Não, esse pessoal aí tem que matar. Você tem que matar. Quando eu digo isso, eu estou cerceando as pessoas o direito de viverem, porque elas têm uma forma de viver, então elas têm que morrer. Isso é o pensamento inquisitorial. Porque pela minha verdade, pela minha verdade, o outro não tem o direito de viver. Todas as vezes que nós nos vestimos com essa capa e que nos apresentamos na sociedade como sendo alguém que tem o direito de decidir sobre a vida do outro, nós somos entidades medievais, inquisitoriais, nós somos entidades que evocamos os nossos sentimentos da Inquisição e mostramos hoje, 1000 anos depois, praticamente, 700 anos depois dessa história toda, estamos ainda com o sentimento de aniquilar quem pensa diferente de nós. Pensou diferente, eu tenho que matar, está evocando as histórias inquisitoriais que residem dentro de nós. E esse período de transição planetária é um período de evisceração dos nossos defeitos. Então, acontece um monte de coisa para a gente descobrir quem eu sou. Solta no mundo, solta e sente quem é você, aonde estão suas intolerâncias, seu ódio, sua inaceitação do que pensa diferente de você, a revolta de não conseguir conversar com pessoas que pensam diferente, é a eclosão do processo inquisitorial na intimidade das nossas almas, né? Então, só para a gente refletir um pouco sobre todas essas questões. Elahá, vamos deixar uma proposta aqui, porque eu vi no chat aqui já algumas participações lembrando dessa luz, né? Dessa luz que foi e que é Francisco de Assis. Sim. O capítulo de hoje abraça os franciscanos e abraça Francisco de Assis. Só que Francisco é tão grande, também é tão grande, que eu acho que seria um pecado, e aí eu estou usando de propósito a palavra, seria uma verdadeira heresia se nós passássemos batido de uma forma muito rápida, né, de um voo rasante por Francisco de Assis. Eu acho que a gente precisa ainda renovar a marcação de um novo encontro esse ano para a gente falar de Francisco de Assis. Mas o pano de fundo aqui, só para a gente não terminar com isso em aberto, sem as necessárias reflexões, é assim, ó, você tem uma marca, tem 4 caras aqui, Muhammad, Carlos Magno, Pierre Devaux e Gregório VII, Pierre Devaux. E tem o 5º para hoje, que é Francisco. Então, são 5 personagens nessa tentativa de resgate. Esse é o plano do mundo espiritual. E o que acontece no plano terreno? A simonia, que é esse processo de venda, e a Inquisição, as cruzadas, a intolerância. Então, há uma movimentação espiritual numa direção e o homem se movendo no sentido contrário. E o governador planetário sem desistir da nossa incapacidade de lidar com a beleza da sua doutrina original. Então é Natal. Na lembrança, a manjedoura. O império ficava ao longe, mas ali o rei nascia.
Do Messias esperado cumpria-se a profecia, e esperança vindoura vinha um mestre por José e Maria. O testemunho findou na cruz, após a todos terem ensinado que seu nome era Jesus, que pelo Pai havia sido enviado. Seu reino não é deste mundo, o Evangelho, seu legado. Do Espírito imortal nos contou a todos, mas no madeiro infamante com escárnio foi deixado, resplandecendo em vida, ressurreição. Na pedra fria não mais achado, deixava ao mundo a libertação, voltava ao Pai bem-amado. Seu roteiro o amor, que os cristãos com ardor divulgavam, para tirar do mundo a dor dos equívocos materiais que a muitos enredavam. No lema maior da caridade reside o convite do aniversariante sublime demonstrado, que não nos esqueçamos do precioso alvitre, para sermos servos fiéis deste Natal reinado.